Amados irmãos, uma boa noite. Cumprimento-os com a graça e a paz do Senhor Jesus. A nossa mente, nesta semana, está voltado para os nossos irmãos ali no Rio Grande do Sul. As situações tão difíceis que eles vivem são imagens inacreditáveis daquela cidade que temos visto pelos noticiários, e isso realmente nos entristece, isso realmente nos deixa muito preocupados com aquele povo, muito preocupados principalmente com os nossos irmãos em Cristo. Por isso, a minha mente está voltada também a um texto da Palavra de Deus, que nós desejamos que os nossos irmãos ali, principalmente os nossos irmãos, porque têm uma convicção muito forte da ação de Deus, uma convicção muito forte da dimensão permissiva de Deus, da vontade permissiva de Deus, que eles estejam focados no Salmo 46, e que eu gostaria de ler neste momento com os irmãos. E para que estejamos orando, além do Senhor estar preservando, estar fazendo com que eles vivam esse momento com muita paciência, mas que as suas vidas sejam reconstruídas na sua dimensão física, na sua dimensão material, o mais rápido possível. Mas também que os seus corações estejam voltados a esse Salmo 46 que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Estão angustiados demais da conta. Mas o texto continua assim: por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar. Ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará desde o amanhecer. As nações se enfurecem, os reinos se abalam. Ele levanta sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que devastações fez a terra. Ele acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que a nossa mensagem para os nossos irmãos ali seja a do versículo 10, especialmente: aquietai-vos, sosseguem, numa outra versão, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o nosso desejo, que eles estejam sendo cuidados, que eles estejam sentindo a mão do Todo-Poderoso naquele lugar de sofrimento, de angústia, de decepções, de incompreensões, de insegurança acerca do futuro. O que vai ser de mim? Como eu vou encontrar as minhas coisas lá em casa? Nós não vivemos isso aqui em São Paulo, pelo menos em grande parte da cidade de São Paulo. Nossa cidade é muito grande, a nossa cidade é muito diversa
geograficamente falando e geologicamente falando, alguns lugares mais planos e no vale, uma grande parte nos lugares altos. Enfim, nós não podemos viver na totalidade o que esse povo está vivendo. Toda a cidade debaixo d'água. É incrível isso. Isso tem marcado o nosso coração. Por isso, as nossas orações direcionadas aos nossos irmãos ali de Porto Alegre e das cidades circunvizinhas, que são afetadas ali, ou quer seja pela Lagoa dos Patos, ou quer seja pelo Rio Guaíba, enfim, que possam estar sentindo a mão do Todo-Poderoso. Feche seus olhos, vamos orar, pedindo que o Senhor se faça presente ali, se sinta presente por parte daqueles que estão naquele lugar. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Senhor Deus, obrigado. Obrigado pela paz que vivemos na nossa cidade. Obrigado a Deus pela tranquilidade, pelo sossego destes tempos, pelo tanto quanto o Senhor preserva as nossas vidas. Mas nós queremos interceder a Deus pelo povo do Rio Grande do Sul, pelo povo de Porto Alegre especialmente, e das cidades circunvizinhas que sofrem essa calamidade, esse desastre ambiental por conta das cheias do Rio Guaíba, por conta do transbordamento também na Lagoa dos Patos, ali mais abaixo. Pedimos a Deus que o Senhor esteja cuidando deles. Estende as tuas mãos sobre aquele povo, Senhor. Dá alento, dá consolo, dá orientação e dá a tua paz. E te pedimos, ó Deus, segundo os teus planos, segundo a tua vontade, segundo a tua permissão, faça descer essas águas e que rapidamente possam estar tendo condições de reconstruir as suas vidas. Muitas insatisfações vive aquele povo. Daqui a pouco, teu povo irá entender um pouquinho mais essa questão, porquanto esse será o título da mensagem desta noite: insatisfações. Que aquele povo possa estar vendo o teu alento diante de tantas insatisfações. Oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vós as varas que está em mim, eu nele, esse dá fruto. Eu sou a videira, vós as varas que está em mim, eu nele, esse dá fruto. Porque sem nada podeis fazer, porque sem mim nada podeis fazer, porque sem mim nada podeis fazer, porque sem mim nada podeis fazer. Se vós estiverdes em mim, palavras em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos
será feito. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo que quiserdes e vos será feito. Pedireis tudo que quiserdes, tudo que quiserdes, tudo que quiserdes e vos será feito. Pedireis tudo que quiserdes, tudo que quiserdes, tudo que quiserdes e vos será feito. Para a glória do Pai, para a glória do Pai, para a glória do Pai, que tens muito fruto. Para a glória do Pai, para a glória do Pai, para a glória do Pai, que tens muito fruto. Boa noite, queridos. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Seja bem-vindo para mais uma quarta-feira de compartilhamento da palavra do Senhor, de oração. Estamos aqui para recebermos do nosso Deus, né, da palavra, para nos alimentarmos, para estarmos juntos, mesmo de forma remota, cada um aí na sua casa, mas conectados no trono da graça do Senhor. Amém? Então, vamos passar aqui um tempinho juntos, meditando na palavra do Senhor. Eu escolhi um texto que está lá em Números, no capítulo 11, que eu quero refletir sobre esse texto com os irmãos, e a gente vai falar um pouco sobre insatisfações. A insatisfação, ela faz parte do ser humano, né? A insatisfação, ela é um sentimento interior que todos nós possuímos. É um sentimento interior que a pessoa sente quando suas expectativas não são atendidas de alguma forma, né? No dicionário, satisfação é um substantivo feminino que é classificado, tem alguns significados, tem alguns sinônimos, palavras que são sinônimas. Satisfação, insatisfação pode ser também colocado como desgosto, descontentamento, contrariedade, desprazer, né? E tantas outras palavras que a gente pode, sentimento de falta, aborrecimento, falta de vazio, de algo que não foi preenchido, de uma expectativa que não foi alcançada. Então, há vários sinônimos aí para essa palavra insatisfação. Porém, eu quero hoje meditar com vocês sobre insatisfação. Nós temos dois tipos de insatisfação e nós vamos falar sobre esses dois tipos. Em primeiro lugar, a insatisfação, ela acontece quando o nosso foco muda do que nós temos para aquilo que nós não temos, para aquilo que a gente não conseguiu alcançar, por uma expectativa que não foi alcançada por nós em algo, seja no âmbito pessoal, familiar, profissional, né? E a insatisfação em si mesma, ela não é negativa, né? Um certo nível de insatisfação é importante na nossa vida porque ela nos faz sair do comodismo. Um exemplo, se eu estou insatisfeita com a profissão que eu exerço, eu posso trabalhar, estudar mais, eu posso ir atrás de melhorar e de repente começar uma nova carreira num outro lugar, numa outra forma. Não há nada de errado com isso. Se eu estou insatisfeita
sei lá, com a minha saúde, com a minha forma de viver que não é muito saudável, eu posso mudar, eu posso procurar ter uma vida mais saudável. Então, tem alguns tipos de atitudes, de ações em relação à nossa realização pessoal, familiar, espiritual também, profissional, que Deus até espere que a gente tome algum tipo de atitude devido à insatisfação. Então, a insatisfação em si mesma, ela não é negativa, mas quando ela se torna crônica, aí ela pode tornar-se um peso, ela pode tornar-se um problema na vida de todo ser humano. A pessoa pode ser uma pessoa que se vive frustrada, né? Que nunca consegue, uma pessoa pesarosa, infeliz, enfim. A insatisfação ela tem alguns aspectos positivos que podem nos ajudar, mas ela tem alguns aspectos negativos também que podem derrubar a nossa vida, que pode nos fazer sofrer, viver uma vida frustrada, né? Enfim. E para falar desses dois tipos de insatisfação, eu dei um breve resumo aqui inicialmente sobre o significado, né, o sentido dessa palavra insatisfação, mas eu quero meditar na palavra do Senhor num texto que está lá em Números. Abra sua Bíblia comigo, se você tiver aí, ou sua Bíblia de papel, ou no seu celular mesmo. E a gente vai ler uma experiência vivida pelos israelitas, tá? Então, Números, no capítulo 11, vai me dar respaldo para falar do primeiro tipo de insatisfação que eu quero comentar nessa noite com os irmãos. Então, ó, Números, capítulo 11, no versículo 4 ao versículo 6, diz assim a palavra do Senhor. E o populacho que estava no meio deles, no meio do povo de Israel, viu, irmão? A gente está falando aqui, o povo já saiu do Egito, está vagando no deserto, tá bom? Está peregrinando no deserto. E havia um povo que havia se misturado, que saiu junto, ou seja, israelitas que casaram com povos estranhos, com egípcios, e passaram ali a ter alguns povos estranhos. Então, esse populacho se refere a essas pessoas que saíram juntos, tá? Com os israelitas, quando eles saíram do Egito, fugindo lá de Faraó, naquela passagem maravilhosa ali da abertura do Mar Vermelho. Então diz assim, e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos e dos melões, e dos poros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca, coisa nenhuma há, senão diante de nossos olhos este maná. Então, o que acontece? Lembra que eu falei no começo que a insatisfação ela vem quando a gente tira o nosso foco daquilo que nós temos para aquilo que nós não temos. Então, os israelitas estavam vivendo exatamente essa experiência. Eles se esqueceram do que Deus estava fazendo na vida deles e do que Deus já tinha feito, aquela retirada, aquela libertação deles do Egito miraculosa, poderosa que Deus fez, né? Levando-os, libertando-os, fazendo deles uma nação, livrando eles com mão poderosa, destruindo faraós com seus carros, seus cavaleiros, as 10 pragas do Egito, que assolavam o Egito, porém na terra de Gósen não atingia aquelas pragas, né? A Páscoa, tudo aquilo que o Senhor estava fazendo por eles. Tiraram os olhos daquilo e começaram a olhar para aquilo que eles tinham vontade, saudade quando estavam no Egito. Então eles não notaram o que Deus estava fazendo, o que Deus fez no passado por eles. Eles não conseguiam pensar em outra coisa além da comida egípcia.
Olha, além da comida egípcia que haviam deixado para trás. De alguma forma, eles esqueceram-se que o custo daquela comida foi brutal. Foram açoites da escravidão durante 400 anos. Eles esqueceram que tudo aquilo todas essas coisas que eles estão dizendo agora que tinham saudade, dos pepinos, das carnes, dos peixes, da cebola, do alho, tudo aquilo que eles tinham desejo de comer, eles recebiam de graça, não. Aquilo era embaixo de açoite da escravidão. Então, antes de fazermos qualquer julgamento que seja pelos israelitas, nós precisamos primeiro refletir aonde está a nossa atenção na maior parte do tempo. Será que nós somos gratos pelo que Deus tem nos dado ou estamos sempre pensando no que gostaríamos de ter? Olha a insatisfação. Não devemos permitir que os nossos desejos não realizados nos façam esquecer das dádivas de Deus quanto à salvação, quanto à vida, quanto ao alimento, quanto à saúde, quanto ao trabalho, quanto à família, quanto aos amigos, quanto aos meus sonhos, minhas realizações. Como diz lá no Salmo 103, e que o Senhor nunca me deixe esquecer de nenhum dos seus benefícios. Então, esse é um tipo de insatisfação. Aquela insatisfação que vem porque tiramos os nossos olhos daquilo que Deus já fez por nós. Daquilo que Deus já fez por nós. Então, essa insatisfação que os israelitas estão falando, que muitas vezes nós também esquecemos do que Deus já fez por nós, nos dando salvação, nos dando a vida eterna, nos curando, nos tirando do império das trevas e nos levando para o reino do Filho do seu amor, nos dando vida e vida eterna, né? Nos tirando da condenação, de uma vida eterna, longe de Deus, e agora em Jesus Cristo nós fomos comprados, resgatados pelo sangue de Cristo. Então, essa insatisfação que faz com que a gente esqueça das coisas do que Deus fez por nós, ela nasce da velha natureza. É aquela que nunca está contente com nada, sabe? Nunca está contente, apesar das grandes bênçãos de Deus ao nosso redor. Apesar, a gente não consegue olhar para as coisas pequenas, para o amanhecer, para uma flor, para o sol que brilha, para a saúde, para o alimento que não falta, para a roupa, para a saúde, por tantas outras coisas boas que Deus nos dá por aquilo que está ao nosso redor. Pelos nossos filhos, pelos netos, pela paz, né? Pela a segurança que temos de estarmos seguros, protegidos por Deus, por não estarmos debaixo de calamidade, como estão os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul. E às vezes a gente esquece que a gente está num lugar seguro, e a gente fica pensando naquilo que a gente não tem, e por causa disso estamos insatisfeitos com a vida. Então essa insatisfação, ela vem da carne, mesmo tendo muito mais do que tínhamos. Mesmo estando no mundo melhor do que estávamos, continuamos insatisfeitos, não é? Porque o ser humano é assim. Então há no coração do ser humano, há um vácuo insaciável em nosso ser que parece que nada satisfaz. Esse sentimento, ele nos põe para baixo. Esse tipo de insatisfação é chamado de insatisfação crônica. Aí ela é doentia. Quando eu não estou satisfeito com o meu casamento, não estou satisfeito com a minha vida, nada me agrada. Nada me agrada. Então, o resultado deste tipo de insatisfação é um só. É crítica. Aí a gente começa a criticar porque eu não estou satisfeito. Não estou satisfeito com o meu corpo, aí eu começo a me criticar. Não estou satisfeito com a minha família, eu começo a criticar. Não estou satisfeito com o meu trabalho. Em vez de eu agradecer a Deus por estar empregado, por ter uma fonte de renda, eu começo a criticar. Não estou satisfeito com a minha igreja, então eu começo a criticar. Não estou satisfeito com nada. Na verdade, não é o que está ao meu redor. É o vazio que está em mim, é o vácuo que está em mim. É essa insatisfação, né? Este vazio insaciável que o ser humano tem no seu coração de sempre ter
sempre buscar mais, sempre buscar mais, sempre buscar mais. Atinge uma meta, então vou buscar mais. Eu vou ser feliz quando eu casar. Aí casa, não, agora eu não estou mais feliz. Eu vou ser feliz quando eu comprar um carro. Compra um carro, não está ainda feliz, não está satisfeito. Eu vou ser feliz quando eu tiver uma casa. Aí compra a casa própria. Aí, não estou satisfeito. Minha casa está muito pequena, eu quero uma casa maior. Aí vai lá, compra uma casa maior. Não, o carro agora está velho, agora eu quero trocar de carro. Então eu estou insatisfeito, eu estou infeliz. Agora eu quero trocar de carro. O ser humano é assim, né? E às vezes esse tipo de insatisfação crônica domina o coração de muitas pessoas. E o resultado disso é crítica. Se torna uma pessoa crítica. O resultado disso é a reclamação, como o povo, como os israelitas, lá em Números 11, como a gente acabou de ler, reclama. Diante do poder de Deus se manifestando, reclamar. E nós somos exatamente igual a eles, não há diferença nenhuma. Somos exatamente igual a eles. Temos esse sentimento no nosso coração. Então, reclamação, murmuração. O resultado de uma insatisfação crônica é isso. Crítica, reclamação, murmuração. Nunca estamos satisfeitos. Ao invés de ser gratidão e reconhecimento pelo que Deus tem feito. Fala-se constantemente do que ele ainda não fez, não do que ele já fez. A gente esquece, né? Tem um ditado que diz que quando você faz uma coisa boa, ou, por exemplo, eu tenho uma loja, né? E alguém compra algo na minha loja lá, um produto maravilhoso, a pessoa gosta e é bom, e você fez tudo perfeito. A pessoa vai falar para um ou outro, tem essa loja aqui, mas faz uma coisa errada para você ver como conta para todo mundo. Assim somos nós com Deus, né? Assim somos nós com Deus. Às vezes olhamos mais por aquilo que ele ainda não fez, julgamos mais por aquilo que ele ainda não fez na minha vida. Isso no que diz respeito à nossa existência neste mundo, porque o que ele já fez por nós, nos dando salvação, nos dando vida eterna, já é o ápice. Imagina que ele já nos deu a salvação em Jesus Cristo. Não precisamos de mais nada. Você nunca vai ver um caminhão de mudança atrás de um cortejo funeral, porque deste mundo você não leva nada. Ou você já viu um caminhão? Não, a gente está aqui levando a mudança do morto. Estamos levando os bens dele, o carro dele, caixão não tem gaveta, a gente não leva nada daqui, deste mundo. Então o que Deus podia fazer por mim, como criatura, como ser, ele já fez, foi entregar Jesus na cruz. E isso já deveria de ser o suficiente para sermos eternamente gratos e reconhecer o tempo inteiro daquilo que Deus fez para a nossa vida. Então, ao invés de criticar, reclamar e murmurar, deveríamos ser gratos, deveríamos reconhecer mais o que Deus tem feito e falar mais do que ele fez por nós e não daquilo que ele não fez ainda, né? O que eu julgo que ele não fez, porque se eu estou respirando, o ar é dele, se eu estou ainda viva, estou pisando nessa terra, a terra é dele, eu sou dele, a minha vida é dele, tudo pertence a ele, então ele já me deu tudo, ele já me deu tudo. Então, queridos, o que acontece? Não há paciência quando estamos assim, para esperar, para considerar todas as coisas boas já reconhecidas, né? Então, é como diz ali, né? No versículo lá que a gente leu, tornaram-se a queixar-se e diziam, se tivéssemos carne. Se tivéssemos carne para comer. Muito interessante quando eles fazem essa exclamação. Se tivesse, mas não temos. Tudo que a gente tem é esse maná. Tudo que temos aqui é este maná. E a gente fica pensando nos peixes, a gente fica pensando lá que comíamos de graça, na cebola, no alho, no pepino, na melancia, no abacaxi. A gente fica pensando naquelas coisas maravilhosas que tínhamos. E o povo estava ali olhando. Então, este tipo, queridos, de insatisfação, ele nos leva para baixo. Ele nos faz viver uma vida de frustração. Ele nos faz viver uma vida
de infelicidade, de infelicidade. Não há nada de errado em querer melhorar, e Deus espera que a gente busque o melhor para nós. Mas a gente jamais pode esquecer de nenhum dos benefícios que Deus já fez por nós. Então este é um tipo de insatisfação, a falta de gratidão, a insatisfação que vem de focar naquilo que Deus não fez, a insatisfação que vem de estar olhando por algo que eu ainda não recebi de Deus, talvez uma cura, a gente sempre fala aqui, ou algo que a gente está esperando que aconteça, um milagre, a conversão de um filho, né? Ou quem sabe um emprego melhor, ou uma casa própria, ou isso, ou aquilo. Então, esse tipo de insatisfação que torna o ser humano amargo, ingrato, que faz com que o ser humano não reconheça a bondade de Deus nas mínimas coisas, esse tipo de insatisfação é o tipo de insatisfação que leva sempre para baixo, que derruba qualquer ser humano na sua capacidade, né, de agradar, de estar diante do Senhor. Então, queridos, esse é o primeiro tipo de insatisfação que eu quero falar nessa tarde. Então, que Deus, nessa noite, então que Deus nos liberte, nos livre, né, de ter esse tipo de sentimento, esse tipo de... que quando ele se manifestar na minha vida, eu possa clamar pela misericórdia do Senhor e que eu possa lembrar daquilo que ele já fez, daquilo que ele já realizou. Eu tenho certeza, e porque eu já fiz isso, tá? Eu já fiz isso. Se você pegar um papel e começar a escrever tudo que Deus já realizou na sua vida, com certeza você vai às lágrimas, porque eu já fiz isso, de pegar um papel e escrever coisas. Olha, Deus já fez isso, Deus já me deu isso, Deus já me deu filha, Deus já me deu saúde, Deus tem me dado saúde, já fui curado, já fui abençoado, tenho saúde, tenho alimento, não me falta alimento. E se olharmos, queridos, ainda para o que muitos no mundo estão passando, pessoas, no Brasil mesmo, a calamidade lá no sul, e olhar para nós, a gente vai ficar satisfeito, a gente vai falar, Senhor, que situação triste, mas o Senhor tem guardado as nossas vidas, estou seguro. Então, muitas são os motivos que temos para sermos gratos a Deus, em vez de sermos insatisfeitos. Em vez de estarmos sempre correndo atrás de algo maior, de buscar mais coisas, né? De buscar grandes realizações. Grandes realizações. Então, queridos, esse é um tipo de insatisfação. Agora a gente vai falar do segundo tipo de insatisfação que o nosso coração pode manifestar também, tá? Não só essa insatisfação que vem do fruto da natureza caída. Porque a natureza caída é que sente esse tipo de coisa. Só o homem natural, né, que não nasceu de novo, é que sente de forma crônica essa insatisfação. Lembrando que a insatisfação em si mesma, ela pode ser, ela não é maligna, negativa, mas se ela é crônica, mas se ela faz com que você viva uma vida infeliz, ela é fruto da natureza caída. Fruto da natureza caída. Agora, há uma manifestação de uma insatisfação que ela é fruto da natureza regenerada. Sabia disso? Fruto da natureza regenerada. E se você foi regenerado, você também é um insatisfeito. Sabe do quê? Vamos ler lá o Salmo. Salmo 42. O Salmo 42, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim: assim como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face do meu Deus? Um salmo aqui dos filhos de Corá,
o salmista, insatisfeito pelo que ele não podia ainda ter de Deus, insatisfeito por mais da presença de Deus na sua vida. Este é um outro tipo de insatisfação. O tipo de insatisfação, queridos, que nos leva a desejar mais de Deus. O tipo de insatisfação que nos leva a querer conhecê-lo melhor. O tipo de insatisfação que nos torna insatisfeitos com a nossa pecaminosidade. O tipo de insatisfação que me faz pensar que eu não estou satisfeito com o que eu ofereço a Deus, que é pouco pelo tanto que Ele faz por mim. O tipo de insatisfação que nos leva a desejar mais do Senhor, que nos faz querer mais dEle. É uma fome insaciável pela presença de Deus. É uma fome e uma sede para que a vontade de Deus se realize em nós, se realize em mim. Um desejo ardente de contê-lo, embora a gente não possa, por causa da sua grandeza, por causa do seu grande poder. Um desejo de avançar, de crescer, de ir além de uma vida de comunhão, de intimidade com Deus. Um anseio por ser mais cheio do Espírito Santo. Um anseio por manifestar mais o caráter de Cristo. Um anseio de ser mais parecido com Jesus Cristo. Um anseio de ser transformado. Um anseio de ser livre, ser liberto de situações que nos aprisiona na alma, que nos aprisiona no espírito. Um anseio por vencer as barreiras da carne. Então, queremos mais do seu amor, mais da sua sabedoria, mais da sua presença. É isso que o salmista aqui está falando. Como a corça anseia pelas correntes das águas. Assim, suspira. Esse suspira minha alma por ti, ó Deus. Um anseio, uma insatisfação, como a corça que corre para as águas, que foge do seu predador, que corre para se lavar, para se limpar, para tirar de sobre si o pecado, o peso deste mundo, dessa vida. Assim sou eu, é assim que a minha alma está. A minha alma tem sede insaciável. A sede aqui dele é uma sede insaciável, sede do Deus, de Deus, do Deus vivo. Quando irei? Olha a ansiedade dele por estar diante do Senhor. Quando irei e me verei, me apresentarei ante a face do meu Deus? Uma necessidade, um anseio no coração, uma insatisfação de não poder estar totalmente pleno da presença do Senhor. Um anseio por ser cheio do Espírito, para vencer as barreiras de estar mais na presença do Senhor. E este tipo, queridos, de insatisfação nos leva para o alto. Olha só, a primeira nos leva para baixo. Nos faz frustrados, nos deixa angustiados, nos deixa, as nossas expectativas não são atendidas e a gente fica angustiado, pesaroso, a gente fica descontente e por causa disso a gente se torna crítico, a gente se torna um murmurador, a gente não reconhece a grandeza e o poder de Deus. Agora, a insatisfação que provém da natureza regenerada no homem espiritual, que vem do coração daquele que nasceu de novo, ela leva para cima. Ela nos eleva. É o tipo de insatisfação que nos leva para o alto, nos leva para frente, que faz com que a gente saia da estagnação, que faz com que a gente
saia do campo da religiosidade, que faz com que a gente saia da procrastinação, do sono da insolência, como diz lá, que a gente se desperta e entende que o único que pode preencher o vácuo, o vazio do nosso coração é esse aqui pelo qual o salmista anseia por estar diante da face dele, e que nós também devemos ter essa mesma satisfação, como a corça que suspira pelas águas. Também nós precisamos suspirar, ansiar, ficar insatisfeito com o que eu já recebi. Eu quero mais de Deus. Eu quero conhecer mais. Eu quero ter mais comunhão, mais intimidade. Então, queridos, esse tipo de insatisfação nos leva, nos impulsiona, nos leva a Deus. Ela nos proporciona uma vida plena. Ela nos leva a viver uma vida e uma vida abundante. A vida abundante que Jesus disse que nós teríamos. Ela pode ser derramada poderosamente na vida daquele que tem esse tipo de insatisfação. Não daquele que não reconhece o que Deus já fez, mas na vida daquele que quer mais. Senhor, eu estou satisfeito. Eu preciso ser mais santo. Eu preciso ter mais compromisso. Não estou contente com o compromisso que eu tenho com o Senhor. Eu não estou satisfeito, Senhor, com a minha vida de intimidade, de comunhão contigo. Eu quero mais. Esse tipo de insatisfação, irmãos, é que nós temos que ter no nosso coração, porque ela nos leva, essa insatisfação nos leva até a Deus. Ela nos faz estar diante do Senhor de forma plena. Ela nos capacita a recebermos de Deus tudo que nós podemos receber no nosso ser, tá? Eu estou falando de sentimentos interiores, tá? A receber no meu interior rios de água viva, que a Bíblia diz que brotarão no interior. A paz na minha alma, o sossego, a alegria, a satisfação. Senhor, eu estou satisfeito, não preciso de mais nada, eu já tenho tudo. Agora eu estou insatisfeito, eu quero mais do Senhor. Eu não preciso mais de nada. O Senhor me basta, tua graça me basta. Tua presença é o que eu mais desejo, é o que eu mais anseio. Quero mais do Senhor. Então, queridos, queremos não a nossa vontade, mas a vontade dele, quando somos assim. Quando nos tornamos insatisfeitos com o que já temos de Deus, nós queremos mais dele. Então, nós desejamos a vontade dele. Nós desejamos que a vontade dele seja feita, ficamos incomodados, não com as nossas necessidades, não com o fato de que eu não tenho, de que eu ainda não alcancei, de que ninguém me reconhece, de que ninguém me vê, de que ninguém... eu não tenho, eu não posso, ninguém me reconhece, ninguém me chama, ninguém me ama, eu. Então a gente fica incomodado, não fica mais incomodados com isso, com as nossas necessidades, as coisas mais não importam mais. Mas com a nossa falta de obediência, não é? Eu fico incomodada muitas vezes com a minha falta de obediência a Deus. Me incomoda. Porque todos nós temos um grau de desobediência. Isso não significa que você não nasceu de novo, que você não é uma pessoa espiritual. Porque nós estamos ainda no mundo, ainda estamos debaixo da natureza do pecado. O pecado não tem domínio sobre mim. A morte não tem mais poder sobre mim. Mas eu ainda estou neste mundo em luto contra o pecado. Então, eu fico incomodada quando eu não consigo obedecer a Deus. Eu fico incomodada quando eu levanto de manhã e não consigo falar com Deus e já vou fazendo... Isso me incomoda. Eu fico incomodada. E isso deve incomodar o nosso coração. Eu não fico incomodada com o vazio do meu guarda-roupa. Eu não fico incomodada com o meu carro, que talvez não seja tão novo.
ou a viagem que eu não pude fazer. Não fico incomodada mais com... Não devemos, né, ficar incomodados mais com algo que não alcançamos, com uma expectativa X que não foi alcançada. Não fico com o vazio do nosso coração. Eu fico incomodado por não ter mais do Senhor. Eu fico incomodada quando eu não consigo obedecer. Estamos insatisfeitos o tempo todo. Eu estou. Não com o que Deus não nos deu, mas insatisfeita com aquilo que eu não dei a Ele. Com aquilo que eu poderia dar a Ele e não dei. E não dei. Então, o que Ele não me deu aqui, de bens, de realizações, de concretizações, seja ela familiar, seja ela profissional, seja ela de bens material, não fico tão incomodada com isso, tanto quanto deveríamos ficar, né, incomodados contra aquilo que a gente poderia ter dado mais tempo para Deus, gastar mais tempo com Deus, ter mais tempo lendo a palavra, ter mais tempo orando, dar mais tempo a Deus buscando a face dele, dar mais tempo a Deus servindo com excelência, ser mais excelente naquilo que eu faço para Deus, ser mais excelente no meu ministério, o que Deus me chamou para fazer, não fazer de qualquer forma. Eu fico incomodada quando eu dou a Deus o tempo que resta, somente o que sobra do meu tempo. Primeiro eu tiro tempo para outras coisas. Então, isso, querida, é o que deve incomodar os nossos corações. Esse tipo de insatisfação, ele precisa cair mais sobre a Igreja de Cristo. Que as pessoas parecem que estão satisfeitas com a vida espiritual, com a vida que tem. Eu acho que a igreja hoje está satisfeita. Quando a gente vai lá para Apocalipse, a gente lê ali em Laodiceia a mensagem que o Senhor traz para Apocalipse, quando ele fala: vocês pensam que são ricos, mas são pobres. Vocês acham que vê muitas coisas, mas vocês são cegos, pobre, nu. Então, vocês não são frio nem quente, são morno. Então, essa mornidade que hoje existe na igreja faz com que muitos de nós vivamos de forma satisfeita. Estou satisfeito, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu sirvo a Deus, eu faço algo, eu tenho um ministério, de vez em quando eu vou lá e faço alguma coisinha. Então eu estou satisfeito. Mas aquilo que nós fazemos para Deus não substitui a minha comunhão, a minha vida com Deus. Não substitui. Nosso ministério, aquilo que nós fazemos para Deus, não substitui o a sós com Ele. Não substitui a vida com Ele. Então, queridos, que sejamos insatisfeitos espiritualmente, porque essa insatisfação do que estamos dando para Ele ser tão pequeno, que ela possa nos elevar, nos levar para o alto. Porque esse tipo de insatisfação vai fazer isso no meu coração e no seu coração. Que estejamos insatisfeitos, não com o que Deus ainda não nos deu. Que sejamos insatisfeitos com aquilo que nós não estamos dando ao Senhor, que poderíamos dar e muitas vezes não damos. Que possamos declarar como salmista: como a corça anseia pelas correntes de água, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede, sede do Deus vivo. Quando poderei entrar e apresentar-me a Deus? Quando poderei entrar e me apresentar a Deus? Que este mesmo anseio esteja no meu coração, esteja no seu coração. Que o nosso coração, os nossos corações, sejam libertos da insatisfação da carne.
que os nossos corações sejam livres dessa insatisfação da carne, que nos leva a sentir saudade do pepino, da carne do Egito, da cebola do Egito, do alho do Egito. E que a gente olha e fala, só tem maná? Só tem esse maná aqui. Que os nossos corações sejam libertos em nome de Jesus Cristo dessa insatisfação que gera murmuração, que gera falta de reconhecimento, que gera ingratidão. E que nossos corações seja tomado plenamente pela insatisfação gerada pelo Espírito de Deus. Aquela insatisfação que o Espírito Santo de Deus que habita em nós fala, busque mais, anseie, queira conhecê-lo mais, queira ter mais comunhão, mais intimidade com ele. Amém? Porque é dessa insatisfação que a igreja hoje precisa viver mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, que tipo de insatisfação tem conduzido mais a tua vida? A primeira que eu falei, a que nos leva para baixo, que nos torna tristes, infelizes, frustrados, ou a segunda, que nos leva para cima, que nos faz conhecer mais a Deus, que nos completa, que nos torna plenos, que nos torna satisfeitos com o que eu tenho, a ponto de dizer, eu não preciso de mais nada. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Porque a tua graça é melhor do que a vida. A sua graça é melhor do que a vida, Senhor. Amém, queridos? Então fique com essa palavra no teu coração. E que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo me ajude. Que o Espírito Santo te ajude a compreender que nós precisamos, muitas vezes, fazer uma autoavaliação e ver se a gente não está deixando de olhar para aquilo que Deus já nos deu, para olhar para aquilo que Deus não nos deu. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Feche teus olhos, vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por este tempo de reflexão na tua palavra, Pai. Ó Deus, pedimos a tua ajuda. Nos ajuda, Senhor, a exemplo do salmista que declara ali, assim como a costa anseia pelas águas, Senhor. Que assim possamos também, Pai, estar diante de ti, nós, a igreja do Senhor, Pai, ansiando pela tua face, pela tua presença, Pai. Dá-nos fome e sede de cada dia mais te conhecer, de cada dia mais, Senhor, desejar mais da tua comunhão, mais da tua presença, mais do teu toque, Senhor, mais da unção do teu Espírito, mais da tua palavra. Perdoa-nos, Pai, porque o Senhor nos dá tanto, o Senhor nos acrescenta tantas coisas, que jamais venhamos a esquecer de um só dos seus benefícios, daquilo que o Senhor já fez na vida, na minha vida, na vida de cada um de nós, com certeza, Pai. Nos ajude, Pai, a cada dia sermos gratos, a cada dia, Senhor, buscarmos mais e mais a tua face e a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a tua ajuda para que essa insatisfação com menos de mim e mais do Senhor seja gerada no nosso espírito, Pai. Seja gerada de maneira que ela venha nos impulsionar a vivermos uma vida abundante, a vivermos uma vida plena, uma vida cheia do teu Espírito, Deus. Uma vida, ó Deus,
guiada, uma vida, Senhor, direcionada pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de nos conduzir, Senhor, de nos levar, Pai, a um crescimento espiritual maior, a uma vida de mais gratidão, de mais reconhecimento, de mais satisfação plena no Senhor. Gozo, deleite, enche o nosso coração, Pai, com este gozo, com este deleite que o nosso espírito clama e anseia, como a corça anseia por Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, assim nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, amados. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Fique na paz. Surge forte, contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fluir, olhando para Cristo, onde é toda a salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a dor. Vejo a longe campos vastos prontos pra colheitar, multidões sem luz, sem Deus aguardam salvação. Olha, Deus desperta o amor da geração eleita, para os teus obreiros concede unção, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor, desprezando deste mundo as sendas argilosas. Volto meu olhar pra cruz de quem me resgatou. Dele tenho na alma então as bênçãos muito gloriosas, e feliz com Cristo cantando vou, olhando para Cristo, onde é o autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com toda a dor. E com esta canção nos despedimos mais uma vez e nos encontraremos no próximo domingo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Uma boa noite a todos. Que o Senhor esteja dando tranquilidade e dando paz, não só para nós, mas também para os nossos irmãos ali do Rio Grande do Sul. Uma boa noite a todos e um bom descanso.